estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre, vibre, sempre, sempre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre, sempre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Ei, psiu, vem cá, vem. É, você mesmo, vem logo aqui. Vixe. Ai, um espelho me chamando. Eu acho que eu dormi demais essa quarentena. Ai, meu Deus, eu tô louca. Eu tô com corona. Eu devo estar com febre.
Que louca que nada. Você tá só coroa mesmo. Espelho, não fala, criatura. Eu sou você. Eu? Como assim? Quem é você? Ai, meu Deus, é um tipo de abdução. Ai, que engraçadinha. Dá-me paciência, senhor. A pergunta certa seria, meu bem, quem sou eu? Quem sou eu? Agora sim, estou vendo que você demonstra um interesse em se conhecer. Já é um primeiro passo, não é? E isso dói? Digamos que é um processo bem doloroso, mas muito gratificante. Podemos começar? Sim. Diga, o que você vê? Cara de acabada, cabeluda, nariguda, dentuça, bocuda, zoiuda, acima do peso. Criatura de Deus, eu sou inimiga de você mesma? Florzinha, ser de luz. Eu não tenho muito tempo não, tá? Mas eu vou te dar mais uma chancezinha. Vê se capricha. Olha lá no fundo, bem no fundinho. Não esse, criatura. Desculpa. Eu sou um ser inteligente da criação, um espírito imortal, criado simples e ignorante, dotado de livre-arbítrio, com a missão de progredir. Olha só, que andou estudando o Livro dos Espíritos, obra básica número 1 de Kardec, em sua pergunta número 23. Muito bem, já que sua missão é progredir, como pretende, fofa? Bom, eu não sei. Você precisa se olhar profundamente e falar a verdade. Tá bom, tudo bem, eu confesso. Eu tenho estria, celulite e sou péssima, tô muito sedentária. Graças a Deus, né, filhinha? E você tem uns pelinhos no sovaco também, sabe como é que é, né? Esse corpo é um belo instrumento necessário para a evolução espiritual. Mas não é isso, não. Olha mais no fundo, tenha coragem de se despir para você mesmo. E já te falo que não é para tirar roupa, tá bom? Já que você é engraçadinha. Eu já sei. Eu sei. Eu sou uma fracassada, irritada, déspota, tirana, orgulhosa, egoísta. Tolerância zero, uma ignorante, fofoqueira. Eu julgo as pessoas sim, eu aponto os podres, os erros alheios mesmo, bando de hipócritas que estão por aí. Mas eu não faço por maldade com ninguém, eu não faço maldade. Nossa, eu tô chocada, bem, que infeliz. Quer parar com isso? Quer parar de sabotagem? Eu não mereço viver. Minha vida tá horrível. Eu sou deprimida, raivosa, fracassada. Não. Autopiedade não. Para, que me dá enjoo. Respira fundo. Olha bem nesses faróis da alma. Primeiro, mantenha a postura. Melhora isso. Você é um exagerado, sabia? Perfeita tu não é não, ok? Calma. Respira fundo. Isso. Agora me fala. Quem é que consola todos os amigos? Quem é dedicado ao trabalho? Quem foi que passou no vestibular há uns 20 e tantos anos atrás, né? Foi sorte? Quem passou em primeiro lugar no concurso? Foi sorte? Quem acorda todo dia cedinho, cuida das crianças, vai trabalhar, cuida da casa, da família, trabalhador, honesto, faz o bem sem olhar quem? Quem é que está lutando contra as dores e buscando um sorriso sincero lá no fundo, hein? Quem é que fica aí todo dia estudando a doutrina espírita, o evangelho de Jesus? Agora erga a cabeça. Hora de praticar, regaça essas mangas. Comemore suas vitórias, perdoe seus erros, aprenda com eles. Chega de julgamentos, pontue seus fracassos, reflita, aperfeiçoe-se.
dê um passo de cada vez. Pega logo esse caderninho, é coisa de criança não, de adolescente, de diário. Anota, começa a escrever. Ame-se, ame ao seu próximo. Desligue o piloto automático. Retome o leme de sua vida. Mantenha a consciência iluminada e siga adiante e brilhe a vossa luz. Boa noite, meus queridos irmãos. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez nessa noite, nessa casa, a ABAS, né, Associação Beneficência Alta de Souza. E é claro que eu preferia estar com vocês ao vivo, né, vendo o rostinho de cada um, mas no momento nós estamos aí nessa fase do Covid, né, uma fase abençoada, onde nós temos aprendido muitas coisas, a nos reinventar e a nos descobrir, né? Então eu gostaria de convidar vocês esta noite, junto comigo, fazer uma reflexão, né? Que cada dia que passa a gente percebe que a gente não sabe nada, que a gente está em busca, que a gente está sempre aí nessa reforma íntima, procurando melhorar, procurando crescer, procurando progredir. E se o ego sobe um pouquinho, né, aí a gente dá aquele susto, fala assim, peraí, vamos parar um pouquinho para pensar, quem sou eu? Quem sou eu? Né, quem somos nós? Então, nossa condição aqui é de aprendiz, se estamos nesse planeta, né, e não estamos numa missão como Jesus, nosso amado Jesus, nós somos todos aprendizes, graças a Deus, né? Então vamos elevar o pensamento a Jesus para a gente fazer a reflexão dessa noite, com muito carinho, com muito amor, né? Mestre amado Jesus, com muita gratidão, nós começamos mais uma vez essa reunião nessa casa. Pedimos para que abençoe, Senhor Jesus, a todas as famílias, para que possa, Senhor, estar presente, nos fortalecendo, nos acolhendo, nos preparando para essa nova era, para que possamos, Senhor Jesus, despir a nossa alma, tirar todos os miasmas que atrapalham o nosso progresso espiritual. Pai amado, abençoe a todos os trabalhadores da Tua seara, encarnados, desencarnados, a todas as equipes, e para que possamos a cada dia, Senhor Jesus, aprender e praticar essa doutrina tão consoladora. Ser conosco nessa reflexão de hoje, nos amparando, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós vamos refletir hoje sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que nós sabemos a nossa reforma íntima, né? No século V, né, antes de Cristo, na Grécia, um filósofo, Sócrates, nosso querido Sócrates, já dizia o quê? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Será que essa frase é tão importante? A gente consegue visualizar? Já ouviram dizer essa frase? Conhece a ti mesmo? Por que conhecer a mim mesmo? Poxa vida, você olha no espelho, você vê e fala, tá, eu me conheço, eu sou assim, eu sou, né? Essa é a visão. Quando a gente fala conhece a ti mesmo, é uma visão muito mais profunda do que essa aparência que nós temos, né? Muitas vezes nesse mundo de hoje a gente fica aí preocupado com as ruguinhas, com as coisas de expressão, tenho que melhorar aqui, quanto na verdade a gente tem que melhorar aqui dentro, né?
Aqui que a gente precisa melhorar. Fica muito preocupada com a estética, com as aparências, com a forma, o que os outros vão pensar de mim, né? Se eu vou ser aceito, se eu não vou ser aceito. E o que a gente tem que preocupar está aqui dentro, meus queridos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, na questão 919, Kardec pergunta, vamos lá, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Falar é fácil, tem que conhecer, é o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, nos despir, nos encarar. E o grande desafio disso é como faremos isso? Como que a gente faz isso? Né? É um processo, né, gente? Quando a gente fala de autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é um processo de enfrentamento a si mesmo. Eu tenho que me enfrentar, eu tenho que me ver, eu tenho que me despir, eu tenho que, né, aceitar o quê? Não é difícil olhar para mim e falar assim, puxa, eu sou fofoqueira, hein? Nossa, mas eu sou... Mas não no sentido de depreciar, né? De me colocar para baixo, no sentido negativo, que é muitas vezes o que a gente faz é isso. E aí vem a culpa, e a culpa é um entrave para o nosso processo evolutivo. E aí a gente não evolui. Se a gente ficar ali remoendo na culpa, mas eu sou muito isso, eu sou muito ingrata, eu sou fofoqueira, eu sou apegada à matéria, eu sou materialista, eu sou isso. Não vai resolver o problema. Não vai resolver só identificar, mas a gente precisa identificar, precisa encarar o nosso lado, o que prejudica, o que vai criando os miasmas na nossa alma que impede o nosso crescimento espiritual. E aí, quando a gente identifica, vem a decepção, né? Que é aquele primeiro, né? Poxa, pá, tô me encarando, o que é muito difícil, né? Mas é um processo que a gente aprende, né? E a doutrina espírita, ela nos dá subsídio, cada base maravilhosa que vai fazendo fluir esse processo, né? E como que a gente descobre esse processo? Observando o nosso dia a dia, as nossas condutas, né? Desligando do piloto automático, porque às vezes a gente fala muita coisa no automático, o nosso vocabulário acaba ficando no automático, então a gente fala muitas coisas e pensa muitas coisas de forma rápida que não nos trazem um ambiente bom. Quer ver um exemplo? O julgamento, né? Você olha, está vindo aproximando uma pessoa esquisita, isso, aquilo, né? Você já olha, já bate e já faz o julgamento. Quando a gente quer realmente fazer a reforma íntima, nos encarar, ter esse autoconhecimento, desenvolver esse processo, que na verdade é a grande chave para a nossa evolução espiritual, né? Para a gente realmente ter essa ascensão, para a gente progredir, quando a gente começa a ter a consciência plena, né, dos nossos atos no dia a dia, dos nossos pensamentos, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, da minha postura diante certas questões, né? E não tem como fugir, porque as leis de Deus, elas são imutáveis. E onde elas estão? Elas estão formando uma constituição como a nossa aqui, material? Não. Elas estão na nossa consciência. E quando a gente entra em comunhão com essas leis divinas,
dentro do que nós somos, na arte de aceitar a si mesmo, as nossas dificuldades, né? Onde será que eu tenho maior dificuldade? E começar a identificar, né? Na verdade, o Espírito de Verdade aqui que responde para Kardec, ele dá aqui uma dica maravilhosa. Vamos ver aqui, ó. Ele fala assim, ó: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência e passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, se ao final de cada jornada do dia, hoje, por exemplo, né, depois dessa reflexão, se você deitar e começar a prestar atenção desde a hora que você acordou até o fim do dia e fizer uma avaliação desse dia, o que você pode tirar de bom, o que você pode tirar de ruim, o que você fez que não deu certo, que talvez foi um ato ali de última hora, que foi pego de surpresa, falou alguma coisa, no susto, né, um ato impensado e que prejudicou alguém, ou que machucou alguém, magoou, feriu, né, que não foi bom. Você não. Nós temos a dádiva, a oportunidade de corrigir. Então isso é maravilhoso, né? A gente poder viver, né, nos conhecer, ter essa consciência aqui, que não dá para ninguém fugir, identificar isso, e no estudo da doutrina espírita, né, das obras básicas, e também a Joana de Ângeles, né, que tem uma série psicológica fantástica, que é um mergulho para dentro de si mesmo, que eu tenho feito esse estudo. Eu agora, no momento, eu estou nesse livro aqui, ó, O Ser Consciente, mas não são obras muito fáceis de simplesmente você passar o olho e você precisa realmente interiorizar, porque eu passei o olho, não foi eficaz, eu tive que voltar com um lápisinho, rabiscando e identificando ali dentro de mim o que eu poderia fazer para melhorar naquele ponto, né? Então é isso, é uma luta diária, né? Não contra o inimigo. A gente acha que o inimigo é aquele lá que fala de mim, é aquele lá que me alfineta no trabalho, é aquele lá que está dentro do meu lar que eu não suporto mais. Não, meus amigos, o inimigo está aqui. Cada dia que mais eu estudo a doutrina, mais eu vou aí me aprofundando nessas obras de Joana de Ângeles, a gente vai descobrindo que nós somos esse inimigo, né? Nosso ego, um ego enorme, gigante, né, que cresce e impede muitas vezes o nosso crescimento. E a gente nega, viu? Não, mas eu não sou assim. Imagina, só falei assim uma vez. A gente, ao mesmo tempo que a gente é o algoz, né, que a gente, às vezes, é uma briga interna. A gente se culpa, mas a gente também se defende, né? Tira o corpo fora, não, tira a nossa responsabilidade. E é preciso a gente se encarar, é preciso a gente fazer essa busca, né, dentro de nós. Então, ele continua: aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Será?
Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Pedi e obtereis, não é assim? Só, meus queridos, que dificilmente a gente faz essa reflexão. Dificilmente a gente tem o hábito de deitar, refletir e pedir a Deus, ao nosso anjo da guarda, para nos mostrar, caso a gente não esteja identificando, né, a nossa falha, que ela venha. Porque uma vez que a consciência está aqui, que todos nós temos, e as leis de Deus estão dentro dela, ou seja, está dentro de nós, é fácil identificar, não tem erro, é aquele caminho ali. Só que às vezes a gente dá aquela esquivadinha, né, para um lado e para o outro, ao invés de seguir, ao invés de fazer. Então esse seria um como, né, uma dica do como fazer para adquirir esse autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Ah, que maravilha! Pronto! Aí, a regeneração está aí, né? É só cada um fazer o autoconhecimento, a sua reforma íntima, sua busca interior e planeta um passo à frente, né? Porque através do nosso progresso individual, nós também fazemos o progresso coletivo. Porque uma vez que eu procuro melhorar a mim mesmo, o meu ambiente também vai ser renovado, porque eu não mudo o outro. Eu não consigo mudar aquela pessoa, falar, não, eu vou falar tudo para ela que eu sei de autoconhecimento, de reforma íntima, de doutrina espírita. A Joana de Ângeles explica direitinho aqui nesse livro, tá tudo certinho aqui. Se eu seguir todos os padrões dela ali, bonitinho, ó, aquela pessoa eu vou mudar. Não vai mudar. Quanta gente tem o conhecimento e não tem a prática? Então é preciso praticar, começar aqui dentro, com os hábitos, né? Com os hábitos. Essa é a questão, né? Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? É o que eu falei agora mesmo, é uma luta interna. Não, você é culpado. Não, imagina, eu tenho alto amor, eu sou de boa, não faço maldade com ninguém, não. Né? Aí a gente fica naquela questão de vítima e algoz, e ao mesmo tempo a gente fica nessa luta e não sai disso, fica patinando, né? Dá um soco e assopra, dá um tapa e assopra e remedia tudo. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a ter um pouquinho de maturidade, né? Exercitar. É um exercício diário que é complicado, é realmente difícil fazer esse processo, porque é um processo de se encarar, né? De olhar para si mesmo, de se aceitar, mas ao invés disso, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente acha que felicidade é ser aplaudido, e não é. A felicidade que Jesus traz, na verdade, né, e que essa doutrina está sempre nos trazendo, é que a felicidade verdadeira é a comunhão com a nossa própria consciência, onde estão as leis de Deus. E nessa comunhão, o que eu aprendo, o que eu consigo interiorizar e o que eu sei dentro dessa comunhão, dessas leis perfeitas, divinas, é que nós estamos aqui para amar, não para ser amado. Nós estamos aqui para aceitar, não para ser aceito. Nós estamos aqui para tolerar, para compreender, não para ser compreendido. Para aplaudir, não para ser aplaudido. Né? E aí a gente, né? A gente se sente sempre injustiçado. E é difícil. Por isso que é preciso a tomada dessa consciência o quanto antes.
Claro, a gente não vai acertar sempre, gente, nós somos aprendizes, né? E a gente aí vive pedindo perdão. Estava até estudando um livro de perdão, que eu comecei a estudar, e depois eu comecei a estudar outro, né? Cadê ele? Depois eu acho ele aqui. Mas fala muito desse perdão e do auto-perdão, né? E a gente aprende na vida que a gente tem que pedir perdão para Deus, né? E aí, esses dias, refletindo, estudando, eu entendi que Deus não perdoa. Olha só que coisa, né? Não perdoa porque Ele não se magoa. Então Ele vai perdoar o quê? Se Ele nos criou simples e ignorantes, com livre-arbítrio, sabendo que nós teríamos que conquistar o nosso progresso moral, nosso progresso individual, nosso progresso coletivo, como bebês, aprendendo, buscando, crescendo, cada qual, né, no seu processo, e isso tudo sendo respeitado dentro de um equilíbrio maravilhoso do universo. Então Ele vai perdoar o quê? Se Ele não se magoa, se Ele compreende que nós estamos nesse estado, né? E a gente que vive querendo humanizar Deus, né? Não. Deus é o nosso Pai supremo de amor, onde ainda nós não compreendemos na sua magnitude, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o que nós podemos saber nesse momento. Mas Deus é muito, muito mais que isso, né? Um Deus de amor, de justiça, de amparo, de acolhimento, de amor incondicional, de tudo, né? Então tem mais uma questão, uma lição do Vigiai e Orai do irmão José, que fala sobre aceitação. Aceite-se. E ele diz assim, ó: aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Jesus não disse que nós somos luzes? Façamos brilhar a nossa luz. Essa é a oportunidade de fazer essa reforma e fazer as nossas questões brilharem. De que forma? Através da mudança do nosso comportamento. Não és melhor nem pior do que ninguém. E às vezes a gente se coloca, poxa vida, olha lá o Divaldo, né? Olha lá o Rossandro, que maravilha, olha como ele fala lindamente. Eu queria falar como ele, nossa, mas eu não vou conseguir, não se compara a ninguém, né? Cada um está num processo. O nosso processo é lindo, é a mesma coisa da forma material, a grama do vizinho é mais verdinha. Não é, né? Qual que é o melhor carro, por exemplo? É o que você tem, é aquele que serve para você, não é? Não é assim? Aquele que te serve, que lhe é útil para o dia a dia. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso, não do outro, e nem se comparar, né? És capaz dos feitos que caracterizam os anjos, ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Por quê? É uma questão de escolha. Tens diversos caminhos à tua frente, a opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Por isso que nós temos as nossas provações, né? Uma hora a gente nasce, às vezes, numa condição social muito ruim, né? E é aquela condição que vai nos fazer crescer, desenvolver as nossas potencialidades. Outra hora a gente nasce numa condição financeira muito boa, né? E naquele momento é aquilo ali que vai fazer a gente desenvolver as nossas potencialidades, saber partilhar, saber repartir,
saber dar dignidade ao próximo através da administração daqueles bens, né? Então são provas diferentes e que nos faz crescer igualmente. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser, né? Sem culpas, sem julgamentos, mas isso é difícil, né, minha gente? Isso é complicado. Não é difícil, é desafiador. É difícil onde eu estou aqui, no 18º andar. Né? É sempre desafiador, meus queridos. Eu busquei na psicologia alguns exercícios que a gente possa fazer no nosso dia a dia, e eu achei isso muito interessante, voltado à doutrina espírita. Eu acho que é um bom exercício para que a gente adquira bons hábitos, para que esses hábitos possam ser futuramente uma cultura, né? Não só na nossa vida, mas no nosso ambiente. Então, um dos exercícios, primeiro, é a questão dos porquês, né? Os 3 porquês. Por quê, por quê, por quê? Então, antes da gente tomar alguma decisão, né, pergunte o porquê. Por quê e por quê? E a gente vai ter mais clareza na tomada dessa decisão. Dessa forma, a gente vai agir com menos impulso e vai ter mais confiança naquela decisão que a gente for tomar, né? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Né? Por quê? São os 3 porquês. Outra questão, né? Outro exercício, expanda seu vocabulário emocional. Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, tem uma emoção aqui dentro e a gente não sabe dizer. Estou sentindo uma coisa, né? Mas eu não sei o que é. Que coisa é essa? Será que é inveja? Será que é angústia? Será que é orgulho? Então a gente tem que procurar a nos entender a situação que a gente está passando naquele momento e identificar. Então ampliar o vocabulário emocional é a gente poder dizer exatamente o que está sentindo e identificar de onde que veio aquele sentimento, né? Que às vezes pode até nem ser nosso. Mas se a gente está sintonizado com irmãozinhos infelizes, a gente acaba transferindo aquilo para a gente, né? Mas a gente precisa estar sintonizado. Esses sentimentos, essas emoções, elas não vêm de forma gratuita, não. A gente sabe disso, né? Outra questão é o autocontrole, né? É a gente, poxa vida, se você tem hábitos, por exemplo, de falar palavras chulas, né? Eu nem estou dizendo como algo assim reprovador, não, porque isso é de cultura, isso é de família, isso é de, né, às vezes a gente vai falar no trânsito, pi, né? Aquele pi. Então, nesse momento, né? Começa a pensar nesses hábitos, né? A gente sabe que dentro da doutrina espírita o pensamento ele toma forma. O pensamento toma forma. Então imagina se você nem falou, mas pensou aquele lá. O que acontece? Ele toma forma na nossa vida e é como se fosse... você polui o ambiente, nós poluímos o ambiente emocional como lixo mental, né? E ele fica ali, é difícil dissipar, né? Quando, né, vem um mau cheiro de algum lugar, não sei, pode ser um lixo, né, alguma coisa assim, ele fica no ar, né? A gente não vê e ele fica no ar. Você às vezes abriu uma lixeira, jogou uma embalagem de uma carne que você acabou de temperar, fica ali de um dia para o outro, aí você vai abrir a lixeira, solta aquele cheiro, né, ruim. E esses pensamentos ruins, né, vocabulários ruins, falas ruins, em julgamentos, né, tudo isso é ruim e ele polui o ambiente, ele forma um lixo mental e isso é ruim para nós, né? Então o processo do autoconhecimento, isso seria um exercício de controlar as coisas que você fala e que você faz. Porque de repente você quebra um prato, você joga alguma coisa em alguém, você machuca uma pessoa, né? Então as emoções que elas vêm aqui dentro, elas precisam ser, na verdade eu nem diria essa palavra controle, eu diria a palavra educação, né? Que a doutrina está sempre nos pontuando. Educar os sentimentos e as emoções. É difícil? Não, é desafiador. Tá aprendendo? Não tem nada difícil. Nada difícil.
é desafiador. Porque difícil seria algo assim que a gente não ia conseguir colocar em prática, mas a gente consegue. Porque se essa oportunidade veio para a gente sabe que a gente é capaz de vencer, de enfrentar e de conseguir. Senão ela não viria para nós, né? Outro exercício é ser responsável diante das falhas, né? Às vezes a gente não quer assumir. Não, a culpa é dele, não foi eu que fiz, não. Não, imagina, eu de jeito nenhum, eu nunca faria um negócio desse. Mas se aconteceu, né, porque ele não fez a parte dele, então não tem culpa, né? A gente tem que assumir as responsabilidades, por mais que seja doloroso, gente, olha, foi erro mesmo. Por quê? Qual que é o problema? Eu tenho que acertar sempre? Eu não vou acertar sempre. Porque senão eu não estaria aqui. Eu já estaria lá, né, em outro plano. Nem precisaria estar reencarnando, né? Então, se eu estou reencarnando, é porque eu sou aprendiz. É porque eu estou aprendizado. Né? E eu preciso me melhorar, progredir. E aí vai muito da vontade do próximo. Se eu tenho vontade, se o outro tem vontade... Né? Então, um dos exercícios é ser isso, responsáveis diante dessas falhas, né? Ciente dos erros, identificar, poxa vida, eu errei, não devia ter feito isso, né? E assumir. Muitas vezes a gente critica os outros, né? E ignora as nossas próprias falhas, não é verdade? Outra questão, né? Monitore sua autofala. O que significa isso? Tem certos comentários, né, nessa questão da autofala em nossas mentes que são pensamentos de fracasso e derrota. Isso é útil, gente? Isso vai levar a quê? A culpa. E a culpa ajuda no progresso? Impulsiona o progresso? Nossa, que bom! Não. Né? Então, para que eu vou ficar fomentando aquele pensamento inútil que não vai me levar a nada? Né? Muito pelo contrário, né? Leva a quadros de estresse e depressão, derrota, sucessos, fracassos. Né? Não pode ser assim. Então a gente precisa monitorar essa autofala que está dentro do nosso pensamento mesmo, né? Não adianta eu ficar fomentando fracasso. Isso vai me levar à depressão rapidinho, né? Porque vem de uma insatisfação. Então, se eu fico ali patinando naquela insatisfação, eu não quis isso, não é isso que eu queria, eu não gostei disso, não vai resolver. A gente precisa ser resolutivo. Se a gente não fizer esse exercício, não tem como, né? Outra questão. Conheça seu tipo de personalidade. Né? O que é conhecer seu tipo de personalidade? Tem um exercício aqui que eu faço muito com os jovens, os nossos jovens da mocidade, nessa aula de autoconhecimento. Né? Eu peço para eles escreverem, de um lado, todas as virtudes, tudo que eles gostam neles, tudo que é de bom neles, tudo que é positivo, os pontos positivos. E do outro lado, os pontos negativos. Né? O que você não gosta em você, o que você consegue identificar que não leva ao progresso espiritual, alguma coisa desse tipo. Então, quando a gente começa a escrever isso, a gente escreve mesmo num caderninho, né? A gente fala, puxa vida, né? Eu não tinha pensado nisso. E aí, a partir disso, é um exercício que a gente cria metas, né? O que eu gostaria essa semana? Nem precisa ser a semana, hoje. Não precisa fazer grandes projetos para o futuro, né? A gente está vivendo o presente. É o nosso presente. Não adianta ficar pensando lá na frente ou lá atrás. O passado tem que deixar lá. Por isso que a gente tem o esquecimento do passado, porque senão a gente estava lembrando de tudo. Então, não é assim. Deixa o passado no passado. O futuro nem chegou. Calma, né? Vamos controlar essa ansiedade aí. E vamos viver o presente, que é um presente de Deus, que é uma dádiva, que é uma luz das nossas vidas, é uma oportunidade, é o agora. Né? Então, o que eu posso fazer nesse momento? Agora, aqui. Eu posso
conhecer aqui dentro, né? Levantar os pontos negativos, levantar os pontos positivos e fazer uma meta para trabalhar hoje. Né? Hoje está de noite, né? Tá difícil, daqui a pouco eu vou descansar, que todos nós tenhamos um sono útil, mas e amanhã cedo? Eu posso colocar uma meta para amanhã? Então, se eu tenho o hábito de, por exemplo, falar aquelas palavras que não são muito legais, né? Eu posso colocar uma meta para falar menos possível, né? Às vezes um lápis cai no chão, Então vamos nos vigiar, não é assim? Jesus não disse orai e vigiai? Principalmente nós não estamos enfrentando uma situação em que nós temos que pensar isso o tempo inteiro, porque senão a gente não sai do lugar, né? É o orar e vigiar, pessoal. É o tempo todo, ó. É isso daqui, ó. Não dá para ver porque fica ao contrário, mas orar e vigiar. Essa é a recomendação de Jesus. Então nós precisamos fazer isso. Senão a gente não vai sair do lugar, né? Outro exercício legal que a gente pode fazer também é praticar a autoavaliação e a reflexão, né? Como se fosse um diário mesmo. Se a gente puder, tiver a oportunidade, tiver o tempo de pegar um caderninho, deixar aquele caderninho, eu tenho o meu, que é esse aqui, ó. Um caderninho aqui. Que eu escrevo coisas nele, tanto de lições, questões das minhas meditações, do que eu começo a pensar, do que eu penso, que eu acho que eu deveria fazer para me melhorar, para me policiar, para me pontuar. Oh, Renato, você tem que prestar atenção nisso daqui. Você está falhando nisso aí, né? E a gente, como mãe, como esposa, né, como dona de casa, como trabalhadora, tanto o homem também, né, quanto as mulheres, em todos os sentidos, ou dona de casa, seja o que for, às vezes a gente erra e a gente erra frequentemente. Às vezes aqueles errinhos, eles vão se repetindo o tempo todo, né? Se a gente consegue identificar, não é identificar, aquele drama, né? Eu tô errando toda hora, eu não valho nada, né? Não sirvo para nada. Não, calma, né? Sem drama. A gente identifica e ali pontua, escreve no caderninho. Poxa, hoje eu errei isso aqui, eu fiz isso aqui umas 4 vezes. Devia ter feito. E aí você começa a ter a consciência daquilo, porque muitas vezes a vida da gente vai no automático. O dia vai que vai, você nem sabe o que você fez, o que você fez durante o dia, você liga ali e a gente precisa estar presente, voltar a nossa atenção para o presente, para os nossos atos, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente fala, né? Exercitar a gratidão é fantástico, né? Essa gratidão a Deus, gratidão às coisas. Às vezes a gente vai tomar um banho, a gente está ali tomando banho com sabonete, a gente não faz ideia quantas mãos passaram aquele sabonete, né? Quantas pessoas precisaram, desde a matéria-prima, para ir para a empresa, para fazer aquele sabonete, né? E assim é para tudo, e a gente às vezes não é grato a nada, né? A gente tem uma vida tão facilitada hoje e a gente não exercita a gratidão. Então a gratidão não é só chegar lá naquela pessoa e falar obrigado, e sim a gente emitir aqui dentro, né, na nossa alma, uma gratidão universal, né, por estar ali, por ter tanto conforto, por ter essa oportunidade aqui desse celular. Alguém teve que inventar isso, teve que criar isso. Às vezes não foi uma pessoa que inventou o celular, foi um processo, né? O tipo de solda para desenvolver aquele celular, outros tipos de bateria, e ali foi juntando tudo, foi um processo, porque a vida da gente é um processo, não é uma coisa, a evolução não dá salto, a gente vai passo a passo adquirindo, né? Não adianta a gente dormir hoje, daqui a pouquinho, ó, dormir e acordar evoluída, né? Aí já pode desencarnar e já pode ir para o plano superior. Não é assim. É um processo, esse processo ele é doloroso, ele é exercício constante da paciência, viu, meus queridos irmãos? É preciso, e eu estou dizendo isso, não estou dizendo para vocês, não, estou dizendo para nós. É uma reflexão para que todos nós possamos fazer para a gente se melhorar, porque a gente está aqui para isso, a gente não está aqui a passeio, não é verdade?
mas é difícil, né? Outro exercício também legal é a gente ter alguém que a gente confia, uma pessoa que é verdadeira, né, em que a gente possa perguntar esse feedback, né? Pode ser o companheiro, seu parceiro, né, um amigo sincero, em que a gente possa realmente dialogar, conversar, comunicar e perguntar para ele: meu amigo, você nota alguma coisa em mim? Né? Você tem algo a dizer a meu respeito? Você acha que eu estou melhorando? Você acha que, olha, você, amiga, você, não sei não, hein? Você precisa melhorar aqui. Né? Mas é uma crítica que às vezes a gente acha que a gente não enxerga certas coisas. Porque a gente está ali no mundo, a gente acha que está tudo certinho, né? Mas se de repente a gente tem um amigo honesto, sincero, que possa também nos ajudar, por que não consultá-lo, né? Você só não pode ficar com raiva dele falar a verdade, tá certo? E também não se ofender, porque aí já é o ego, né? Não, eu não sou assim, não, eu não falo de ninguém, imagina que eu falo de alguém só daquela fulana, mas também é merecido, quem mandou ela fazer aquilo? Eu não tô falando, é o que me disseram, né? Então a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente faz, porque não é só vir aqui, não é só vir na casa espírita, não é só pegar as obras básicas, estudar e ter o conhecimento, né, todas as questões do livro dos espíritos e tudo mais. Né? Falar bonito. Não, gente, não é nada disso. Né? É interiorizar tudo isso e buscar aqui dentro, na prática. É tão simples, né? Não é simples, é desafiador, né, meus queridos irmãos? Então eu vou encerrar aqui a nossa reflexão, tá? Espero que todos nós possamos ter um sono útil. É sempre bom estudar, buscar, então estudem a doutrina espírita, busquem as obras básicas. Se vocês tiverem alguma identificação, o Emmanuel, maravilhoso, né? Esse livro eu sempre já mostrei para vocês, calma, né? E termino de ler e começo de novo. Estou estudando ele 2 vezes na semana, né? E cada lição que a gente estuda é como se estivesse estudando a primeira vez. Né? Tal a magnitude, né, de Emmanuel, Joana de Ângeles, que é uma maravilha, a gente se emociona. Uma das coisas que eu preciso melhorar é esse problema, meu Deus, das lágrimas. Porque eu me emociono e não tem jeito. Parece que tem alguma coisa aqui nas minhas glândulas que entorna. Então, meus amigos, se souberem de alguma coisa, me ajuda a melhorar. Se alguém tiver alguma dica aí para parar de entornar no olho, pode me ajudar que eu aceito, viu? Porque é difícil. E eu me emociono muito fácil, né? Então eu também preciso melhorar nisso, porque às vezes alguém vou fazer uma atividade fraterna, né? Um auxílio fraterno, e a pessoa chora e eu choro junto. Então não dá para ajudar, né? Não dá para ajudar, não. Aí fica pior a coisa, quando tá vendo as duas tá ali chorando. Então preciso melhorar isso. Onde já se viu, né? Ficar com essa chororô. Meus queridos, mas é sempre uma dádiva, um grande prazer estar com vocês, né, nessas reflexões e aprendendo cada vez mais. Então que Jesus nos abençoe a todos, né? Vamos levar o pensamento ao Mestre, querido Mestre de infinita bondade. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos refletindo sobre a reforma íntima, sobre o autoconhecimento. Sabemos que é um processo desafiador, mas com a certeza do pedir e que obteremos teu amparo, a tua força, a tua luz para prosseguirmos, Senhor Jesus, pois sabemos que nenhum de nós leva um fardo maior do que as nossas próprias forças. Então nós agradecemos com muito amor a tua presença de seus mensageiros em nosso meio, que continue nos fortalecendo, o nosso anjo guardião, para que tenhamos, Senhor Jesus, um sono útil, para que façamos de fato um hábito
de nos conhecer, de nos reformar, de aprender com os nossos erros, de ver, Senhor Jesus, tal qual uma criança aprende a andar, os nossos progressos do dia a dia e comemorar todos esses progressos. Sê conosco, Mestre Jesus, querido amigo de nossas almas, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. A todos vocês, um grande beijo. Até mais. Se Deus quiser, presentes aí na casa de vocês, tá bom? Um abraço. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.